As grandes características, os grandes sintomas da depressão. A gente vai falar hoje, são 14 os grandes sintomas e sinais da depressão. Eu vou ler aqui para vocês, para a gente poder não perder o foco, tá? Esses dois primeiros que eu vou falar, gente, sentimento de tristeza e pesar e perda de interesse em atividades previamente consideradas agradáveis, são fundamentais que estejam no quadro da depressão. Eu diria que são os dois sintomas que a gente chama de sine qua non. Todos os outros sintomas podem ou não estar presentes, mas esses dois sempre estarão. Então vamos lá. Sentimento de tristeza e pesar. Então, são pessoas que não conseguem ter um pensamento bom, é sempre aquela coisa triste, pesarosa, né? Perda do interesse em atividades previamente consideradas agradáveis, ou seja, essa pessoa não mais realiza coisas que antes ela tinha prazer. Pessoa que gostava de dançar, gostava de ouvir música, ela deixa de fazer isso. Isso é muito importante. Alteração do sono. Interessante é que na depressão, a alteração do sono pode dar insônia, em geral dá uma insônia que a gente chama de insônia terminal, a pessoa deita, dorme e acorda entre 3 e 4 horas da manhã. Ou então um excesso de sono, que é a hipersonia, que é aquela pessoa que tem uma depressão que ela tende a fugir mais dos problemas e ela dorme, mesmo não tomando nenhum remédio, ela dorme muitas horas à noite e muitas horas ao dia. Quarto, perda ou aumento de peso, né? Isso pode acontecer, as depressões mais graves, em geral, a pessoa perde muito peso, mas é também comum que a pessoa tenha um ganho de peso, porque toda depressão, em geral, vem depois de um estresse prolongado. E o estresse prolongado libera cortisol, e o cortisol tende a fazer com que a pessoa ganhe um apetite muito para doce, então a pessoa pode ganhar peso nesse estresse prolongado que vai desaguar na depressão. Outra característica, número 5, pessimismo obsessivo relacionado a acontecimentos negativos, pessoais ou familiares, o que configurarão um estado de humor pessimista. O que é isso? Nenhuma pessoa com depressão tem pensamentos positivos. Os pensamentos são sempre negativos. Nunca vai dar certo, sempre quando recebe uma notícia vai ver pelo viés negativo. Qualquer atraso de um filho vai ser tido como algo trágico que aconteceu. E isso faz parte, esse pessimismo obsessivo, ou seja, não há espaço para pensamentos positivos. Vamos lá, sentimentos de desesperança e impotência. Toda pessoa com depressão, ela tende realmente a não ter esperança, nada em boas coisas, né? E sempre com uma sensação de impotência para fazer alguma coisa para melhorar. Labilidade emocional, o que é isso? São aquelas pessoas que estão tão deprimidas que elas, qualquer coisa que você fale, o choro brota, né? O choro fácil, aquele choro que está o tempo todo para transbordar, né? Atividade motora mais lenta ou mais agitada. Aí depende da pessoa, porque você pode ter uma depressão extremamente ansiosa, que é aquela pessoa que não consegue ficar parada, ela anda para um lado, anda para o outro, não tem sossego, ou então ela pode ter uma depressão mais lenta, né? Ela se move mais lentamente, ela tem mais dificuldade de fazer as coisas, o raciocínio está mais lento. Em geral, a gente separa da depressão ansiosa da depressão inibida, que é essa depressão que a pessoa dorme mais, fala menos, está sempre muito lentificada. Perda de energia e muito cansaço, isso é muito comum. As pessoas sempre colocam, eu não tenho energia, eu não tenho força para fazer as coisas. Então, isso também é uma característica muito comum da depressão. Estado emocional de apatia ou intensa irritabilidade. É tão interessante porque a gente pode achar que o deprimido não está irritado, porque ele está lá quietinho, sem fazer nada, apático, mas a grande maioria tem dentro uma irritabilidade que se irrita quando as pessoas chegam perto, quando as pessoas falam, você devia ir a uma igreja, você devia fazer isso, você devia ler, você devia fazer exercício. Isso causa profunda irritabilidade no deprimido, porque ele realmente se vê incapaz de fazer isso. Seu pensamento está todo voltado para uma incapacidade. Então, quando a pessoa chega falando até numa boa intenção, ele vê isso como se fosse assim,
ele não tem noção do que eu estou sofrendo. E o que ele faz? Fica muito irritado. Então não é incomum, eu diria até que é comum, ver uma pessoa deprimida extremamente irritada. Dificuldade de atenção e concentração e memorização. Por quê? Simples, gente. Se você tem um cérebro depressivo, ele está inundado de pensamentos negativos. Então aqueles pensamentos ficam obsessivamente se repetindo e isso faz com que a pessoa não consiga prestar atenção em outras coisas que não sejam coisas negativas. E isso acaba fazendo com que a pessoa não concentre, não tenha sua atenção focada e acabe prejudicando a memorização. O que não pode acontecer é um deprimido ficar vendo coisas ruins o tempo inteiro, que isso só piora. Então, assim, nada de repórter, nada de jornais. Por favor, de preferência, se ele quiser ver alguma coisa, que seja um documentário, que seja por alguma coisa boa, que seja a vida dos animais, do lado bom, é claro, uma coisa que fale de pássaros, de florestas, ou comédia, mas nunca coisas que remetam mais pensamentos negativos. Perda da autoestima e sentimentos de culpa sem motivo. Todo deprimido tem uma visão de si próprio muito ruim, não tem uma autoavaliação. A autoestima da gente é a própria autoavaliação que a gente faz da gente. Um deprimido se vê uma pessoa incapaz, se vê uma pessoa frágil, sem coragem, sem condições físicas, psíquicas e psicológicas para mudar a sua situação. Então isso é uma coisa muito comum. E o pensamento sempre relacionado à culpa. O deprimido ele tem culpa até do que ele não fez, ele tem culpa até de pensar algo negativo em relação a outra pessoa. Então isso também é uma característica. Redução ou perda do desejo sexual, muito comum acontecer. Por quê? Primeiro que você tem um excesso de cortisol, você tem uma baixa de metabólitos produzidos no cérebro, como a serotonina, a dopamina, e em geral, as depressões que cursam com uma baixa de dopamina têm essa falta do desejo, tá? Vamos lá? E pensamentos recorrentes de morte e suicídio. Isso também, gente, é muito comum, tá? O deprimido, ele tem esse pensamento, não é que ele queira, é como se fosse um pensamento intrusivo. E ele, muitas vezes, ele começa a pensar no seguinte sentido: se eu deixar de viver, vou deixar de sofrer, o que não é verdade, mas ele pensa assim. E muitas vezes, se a depressão não é tratada, isso evolui para um desespero de deixar de sentir todas essas 14 características que a gente botou, e aí ele se torna realmente um risco de tirar a sua vida, sempre por desespero. Um suicida não tira a vida porque ele tem alguma ideologia e vai morrer por aquilo. Não, ele tira para deixar de sentir tudo isso aqui que está sentindo. Depressão tem tratamento, depressão tem cura e a gente tem que fazer essa informação chegar que, por mais difícil que um quadro pareça, tem como resolver. Hoje em dia, mesmo as depressões que não respondem a remédio, respondem a outras terapêuticas, como a estimulação magnética, como o neurofeedback. Então, assim, faça propagar essa informação, compartilhe esse vídeo, compartilhe outros vídeos desse canal mesmo que fala sobre depressão. E quem puder, estiver inscrito no Clube Mentes, aproveita que também vai ter lá uma masterclass sobre depressão de forma muito detalhada, mas hoje fiquem com os 14 sintomas principais da depressão. Muito obrigada e até a próxima. O conceito de felicidade que a nossa sociedade nos passa é a tal da ditadura da felicidade, que não tem nada a ver com felicidade. Ditadura não combina com felicidade, em nenhum momento. Então, o que as pessoas colocam? Que você tem que ser feliz o tempo inteiro, que você tem que postar sempre felicidade, que você é boa mãe, boa esposa, malhadora, você tem que estar bonita, linda, o que acaba sendo uma escravidão e não uma felicidade. Felicidade é uma coisa bem mais simples, Angélica. Por exemplo, qual é a felicidade do sol? Iluminar. Iluminar, gerar vida. De uma macieira, da maçã. Então, assim, a gente se esquece que nós somos membros da natureza. A gente se acha, mas a gente é igual. Todos nós somos feitos de carbono.
né? E hidrogênio, não tem muita diferença da mosca ou para a gente. Então, se tudo na natureza tem uma função e um propósito de existir, Sim. nós também temos. Aí você vai falar assim, mas como é que a gente sabe? Porque a macieira já vem o software rodando, vai dar maçã. É isso. Não dá outra coisa. É. Simples, porque para a gente foi dado o livre-arbítrio, você vai poder escolher. Mas aí Deus deu uma cola, ou o dono do universo, o que você quiser chamar. O que é a cola? Os seus dons e talentos. Agora você desmistifica também a ideia de que ser feliz é estar o tempo, tá bem assim o tempo todo, tá? Sim. Todo mundo tem altos e baixos, Óbvio. é verdade isso, né? E alguns baixos também fazem parte da felicidade, é por aí. Não, é fundamental, porque assim, a alegria é essa emoção imediata que a gente está sentindo aqui agora, e faz bem para a gente, faz bem para todo mundo que está ao redor. Mas felicidade é uma coisa muito mais duradoura. Felicidade é um estado de espírito, de que você está caminhando no caminho certo. E essa caminhada tem altos e baixos. Sim. Porque assim, eu preciso da tristeza? Eu preciso. Você falou uma coisa linda antes de começar, que você gosta do silêncio. Silêncio hoje é uma coisa que está em extinção, né? E é necessário o silêncio para você se conectar com essa fração divina que a gente traz. Ninguém se comunica com alguma coisa maior no meio da multidão. Eu sempre digo uma coisa, a gente se aliena na multidão, mas a gente se encontra e transcende na individualidade, no silêncio. Então, assim, essas pessoas que falam assim, eu não consigo ficar em silêncio, que pena, porque está desconectado de si mesmo. Sim. Nunca vai achar qual é a essência, qual é o dom. Você precisa da tristeza, não da depressão. A tristeza é o contraponto, é aquela hora que eu paro e falo assim, peraí, tem alguma coisa errada, deixa eu refletir. É que nem tudo na natureza, né? Você precisa da luz e você precisa da escuridão. O contraste, yin e yang, não tem jeito. Não tem jeito. Então a gente precisa de tristeza. Eu, por exemplo, eu gosto de momentos de tristeza. Eu acho que são os melhores momentos para a gente refletir. E a ansiedade e a tristeza, elas fazem parte, né? Você costuma destacar, são parte da vida. Com né? certeza. Agora, quando é que elas podem se tornar transtornos? Tudo em termos de comportamento mental não é uma diferença qualitativa, é quantitativa. O que significa isso? Então, ansiedade é necessário. A ansiedade está ligada ao nosso sistema do medo. E o medo está ligado ao sistema mais primitivo de preservação da vida, sobrevivência. Então, assim, a gente sempre vai ter esse instinto de preservar a espécie. Né? Então, isso é ansiedade. A ansiedade, ela só se torna patológica quando ela entra numa quantidade grande e começa a paralisar a sua vida. Então, a gente tem os transtornos de ansiedade, que aí a gente inclui o pânico, que todo mundo conhece, que é uma imensa ansiedade num curto espaço de tempo. Você tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, aquelas pessoas que estão sempre como se tivessem 220 volts. A pessoa está sempre apavorada, sempre com medo. Você tem o próprio TOC, que são os pensamentos obsessivos, né, e ritualizados, que são aquelas pessoas que estão sempre pensando negativo, dão um valor para o que pensa, como se a gente fosse o que pensasse. A gente é o que faz. Porque o pensamento é uma coisa que o cérebro forma. E o cérebro é uma máquina programada para formar o quê? Pensamentos de proteção, para evitar que você sofra, evitar que você morra. Ele funciona assim, o tempo todo. Então, quando eu tenho um pensamento estranho e falo assim, gente, muito estranho, horrível esse pensamento que eu tive. É sinal de que você tem uma consciência maior que rejeita aquilo. Aquilo não é você. Sim. Agora, como é que é a felicidade? A gente começou falando da felicidade. A felicidade... Ela pode ser explicada, assim, biologicamente? Se você for na coisa biológica, você vai ver os neurotransmissores ligados à felicidade, que são as substâncias que o cérebro produz, que são a serotonina, o GABA, que é uma substância que relaxa, é relaxante, né? Você tem a endorfina, que a gente fala muito dos exercícios, mas, por exemplo, sorrir com os amigos gera endorfina, né? Então, assim, você tem a dopamina, que dá aquela disposição de você, tipo assim, hoje eu vou ser feliz, hoje eu vou me vestir para ser feliz. É aquele tesão pela vida, tesão pelas coisas. Então, você tem os neurotransmissores, você tem ondas cerebrais, porque, assim, tudo no cérebro é eletricidade, Angélica. Tudo. Então, isso tudo dá a visibilidade. Por exemplo, quem é feliz dorme bem. É mesmo? Dorme bem e sonha. Que beleza. Eu estou feliz.
ter dormido, gente. Eu tava falando, durmo até a tarde agora. Não, e o conhecimento eu acho a coisa mais E você não vai revolucionária que nunca tem. evitar a ansiedade, no fundo. Não, porque a ansiedade você tem que ter. Nem é Você tão tem que grave assim. se conhecer a ponto de não adoecer disso. Por exemplo, da tua respiração não parar, Claro. né? Porque é isso que eu estou falando. Todos nós devíamos ter essa coisa de estarmos aqui ou der uma paradinha, fazer essa coisa respiratória. Isso é fundamental para baixar o nível de ansiedade. Segundo problema, os remédios, porque aí entra o Marcos, né? Remédio é básico, todo mundo pede. Você que é Todo mundo psiquiatra. pede e eu evito ao máximo dar. Por exemplo, tarja preta, que são os calmantes. Tarja preta são os calmantes. Rivotril. E qualquer tarja uma delícia. preta. Não. Que tem o Não, mas é clonazepam. verdade, Não, tem. As pessoas tomam como se fosse, assim, água. E eu digo o seguinte, é muito bom calmante, SOS. Calmante Claro. não é para concordo tratar. com você. Calmante Ah, tá. não é Concordo. tratamento. Então eu vejo pessoas chegarem no meu consultório e falam, eu tenho pânico há 10 anos, mas eu me trato. Eu falei, mas você se trata? Trata, é. Aí a pessoa está tomando calmante há 10 anos, porque foi num médico, o médico deu, ela foi conseguindo as receitas. Isso não é tratamento. Isso é como você dar Donvaldina para uma febre. É igualzinho, não tem diferença. Então, o que a gente vê é que as pessoas ou então saem tomando antidepressivo para tratar a ansiedade, que também não é bem assim. O que eu vejo hoje, as pessoas estão abusando tanto de medicação que os remédios não estão mais fazendo efeito. Literalmente Em não estão suma, mais fazendo dá efeito. para tratar ansiedade sem remédio. Dá em para algum- tratar. Se você chega numa fase aguda, por exemplo, o transtorno do pânico, não dá para você não usar remédio no início. Porque a pessoa chega desesperada e tipo assim, vou morrer. Então você tem que baixar. Baixou aquilo, você começa o processo de autoconhecimento, a questão de exercícios respiratórios, a questão da acupuntura. A pessoa vai entendendo como o organismo dela funciona. Porque como é que eu posso ser protagonista da minha história se eu não sei como eu funciono? Tudo é autoconhecimento, então. Não tem como. Vamos lá. E, nesse caso, a acupuntura, ela ajuda na medida em que, como ela não dopa, Porque a questão, hoje em dia, a acupuntura está sendo vista de uma forma bastante interessante, não só na ansiedade, mas também em relação à dor. A gente tem uma epidemia de uso de derivados da morfina nos Estados Unidos, as pessoas estão morrendo em grande número, a gente não tem noção. Analgésicos também, as pessoas estão acabando com os rins de negócio- tanto analgésico que É um tomam. negócio doido. Então, está se procurando formas de tratar a dor e tratar outras doenças que os medicamentos têm efeitos ruins, né? E a acupuntura está entrando nisso. Na ansiedade, a questão da medicação que você usaria para ansiedade, os benzodiazepínicos, são Rivotril, etc. Então, a gente sabe que esses remédios, no longo prazo, médio e longo prazo, causam problemas de cognição, demência Jura? precoce. E deprimem. E deprimem. E também. deprimem. Se você vai aumentando a dose, deprime, porque benzodiazepínico e álcool é igual. Faz o mesmo efeito. Se você beber todo dia uma dose para relaxar, se você beber para relaxar, você vai deprimir. O álcool é depressor. Totalmente. Eu concordo com Aliás, você. açúcar também. Eu concordo. Açúcar também. Vem É tudo da impressionante. cana de açúcar, tá? Literalmente. Eu Literalmente. concordo quando você fala do uso do remédio, porque, por exemplo, a pessoa fala assim, pô, eu tô com um problema, eu tô com a conta no vermelho, vai vencer depois de amanhã e eu tô sem dormir há 3 dias. Se tomar remédio, vai dormir, é melhor tomar o remédio e dormir do que ficar 3 dias sem dormir. Porque 3 dias sem dormir Uma noite é sem ruim. dormir já aumenta a ansiedade. Pois é ruim. Então o remédio, nesse caso, ele é legal. Agora, a pessoa que, vamos dizer, trabalha numa mesa de operação de corretora, de bolsa, ela vai viver ansiosa o dia inteiro, Ela vai tomar aquele Rivotril negócio, vai todo ter que dia. se conhecer muito, vai ter que se controlar. Ou vai ter que ter A acupuntura um é bom espaço. para insônia, para sono? Em algumas situações, sim. A minha primeira consulta dura 2 horas, pelo menos. E eu falo, começa a falar da sua vida desde que você se lembra. Ah, mas precisa isso? Mas eu vim aqui só porque eu tô com pânico. Eu falei, não, mas você não nasceu com pânico. Chegou assim, a pessoa não sabe. Então agora eu tô pedindo, quando vai marcar a primeira vez, eu falo, traz um resumo da sua vida. Olha Pra só. pessoa ler. Legal, claro. Porque legal, assim, eu legal. peço um e-mail, peço pra pessoa me dar um Legal. resumo. As Porque senão... pessoas têm dificuldade de falar de si mesmas, né? Mas eu acho assim, tem dificuldade, tem pessoas que têm maior dificuldade, por isso conseguem escrever, mas tem pessoas que nunca pararam para, tipo assim, o que seria o livro da minha vida? Tá. Tem gente que não escreve nem a engraçado, introdução. É verdade. Não tem mais esse hábito.